Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Cat. E o Ceará, rapaz, ganhou o Grêmio por 2-0. Em um jogo onde realmente o Ceará ele usou a melhor arma que ele tinha, que era o contra-ataque. Gostei muito do jogo do Fabiano Souza, isso, quase que recomendando no canal, né, porque ele jogava, se não me engano, num Cássio passa, mas eu não tive tanta confiança nele. Matheus Bahia, Bruno Ferreira, guarda esse nome, eu vou até ver quantos anos tem o Bruno Ferreira, ele é novo ainda? Para um goleiro é novo ainda, 31 anos, bom goleiro, gostei muito da partida dele. Pedro Raul, velho, aquela bola dominada do Pedro Raul, não ter entrado é um pecado pro futebol, ia ser um golaço de placa. Se Paco correndo até prêmio Puskas, porque dominou no peito, chapou mais ou menos o gol do Rames Rodrigues, que nem na Copa do Mundo da Colômbia. Gol que ele fez na Colômbia. Gostei muito. E vamos começar com o time da casa, já que eu já conheci mesmo com o time da casa, que é o Ceará. O Ceará começou o jogo realmente tendo mais o controle da bola. Ficou assim, se eu não me engano, Jesus, até mais ou menos os 25, 30 minutos do primeiro tempo. Trocando mais passes, tentando fazer a transição defensiva para ofensiva, atacando muito com os seus laterais. Fernando Sobral muito bem dando cobertura para o Fabiano Souza, a mesma coisa do Dieguinho. Dieguinho, estou gostando muito das partidas dele, realmente é um camisa 8 ali bem versátil. A partida do Lucas Mugni hoje não foi tão boa, mas quase que a saída dessa não foi tão boa para uma boa, porque se eu não me engano, teve uma passagem do Galeano, ou o Galeano ele foi substituído pelo Ailon, não. Foi na hora que o Galeano ainda estava jogando. O Lucas Mugni ia dar um passe que ia deixar o Galeano na cara do gol. Mas se eu não me engano foi o Wagner Leonardo que evitou que esse passe saísse. O jogo do Fernandinho foi muito bom, infelizmente ele saiu lesionado do campo. E o Pedro Raul que não tem o que falar. Pênalti e o Pedro Raul foi lá e guardou. Também, e já no segundo tempo, assim como foi o final do primeiro tempo, o Ceará ele perdeu muita posse de bola, dependendo único e exclusivamente do contra-ataque. Isso pode ser uma tática muito boa, se for bem executada, como foi hoje. Mas o Ceará tem time para poder pelo menos não jogar só na retranca, mas poder jogar também um pouco a bola nos pés, como aconteceu até os 30 minutos do primeiro tempo. Coisa que eu gostei do Ceará. Mas aí, como o Grêmio ele tem, sem querer desmerecer nada do Ceará, tem mais material para trabalhar, o Grêmio ficou muito mais com a bola. No segundo tempo, tanto é que no segundo tempo, vou até ver aqui quanto por cento de posse de bola, 71% de posse de bola para o Grêmio no segundo tempo. Mas o Grêmio não conseguiu fazer absolutamente nada. Tanto é que nos chutes tava lá o Bruno Ferreira para defender tudo. Bruno Ferreira hoje foi um jogador espetacular. Eu só não digo que ele foi o melhor do jogo porque teve o Pedro Raul. Pedro Raul realmente jogou demais hoje. Vamos ver aqui também nos outros dados. O goleiro do Grêmio defendeu mais. O Grêmio teve mais escanteios. O Grêmio trocou mais passes, isso ninguém fala. Isso não entendeu o que falar. Mas o Ceará ele foi muito bem no quesito de desarmes. 14 desarmes contra 10 do Grêmio já no segundo tempo. O Ceará que agora ele se encontra em qual parte da tabela? Se encontra na segunda posição com 4 pontos junto com o Corinthians com saldo de gol de 2. Ok? Vai esperar os outros jogos acontecerem, porque agora que foi a segunda rodada, ou dos primeiros jogos. Mas realmente só precisa fazer isso. Eu quero muito que os times do Nordeste fiquem na Série A para o ano que vem, para realmente que o futebol nordestino se desenvolva mais. O próximo jogo do Ceará, eu vou até ver, é contra o Juventude. Não é um adversário bicho-papão. Dá para disputar com o Juventude, ok? Do jeito que está jogando direitinho, pode pelo menos arrancar uma vitória se jogar muito bem, ou um empate ali, de boa, continua lá pontuando nas 3 primeiras rodadas. Ao meu ver, entrou o Alejandro Martínez, que é do
Se eu não me engano é aquele que eu apareci aqui, é isso que era do Tajeres. Gostei do jogo dele, achei um jogador que ajudou quando entrou. Entrou também o Lourenço, o Nicolas e o Ailon, que entraram já no fim do jogo praticamente, depois dos 90 minutos, ou seja, era mais para dar um fôlego para o time para se defender melhor. E faltando, se eu não me engano, 30, 40 segundos para acabar o jogo, o Volpe foi lá para a área do Ceará. O Ceará conseguiu tirar a bola e passar. Aí eu quero deixar meus parabéns para o Matheus Araújo. Matheus Araújo não é um jogador ruim só por causa desse lance. Por quê? Ele pegou a bola e saiu em tirada. Saiu. Foi correndo pela lateral direita. Passou do meio de campo, se eu não me engano, o gol dele foi ali na linha de meio de campo, praticamente. Eu não me lembro se foi depois ou antes. Ele chutou de forma completamente certa. Que bom. Ele foi praticamente um peito de pé um pouquinho para a direita, só para a bola fazer um efeito assim, porque ele estava mais ou menos na lateral do campo. Então ele precisava que a bola fizesse assim. Eu já vi vários jogadores com essa oportunidade jogar para o alto, chutar a bola toda errada, ela sair para a direita, ela chutar toda errada e sair para a esquerda, chutar para fora, fazer cada tijolada com a bola, mas não. Matheus Araújo entrou e tratou a bola com carinho e foi recompensado com um gol. Parabéns, Ceará. 4 pontos, Léo Condé. Léo Condé, vamos melhorar aí pelo menos a saída de bola. Muitas vezes o Ceará, ele perdia a bola já na transição, naquela coisa de chutão. Eu não gosto de chutão pra frente, nem quando o jogo tá acabando, porque você devolve a bola pro seu adversário. E nunca é bom isso. O Ceará tem que melhorar a saída de bola. Sem saída de bola não existe chutão que salve. A não ser se no seu time tiver o Hulk, der um chutão e a bola for lá para detrás da área do goleiro adversário e ser tiro de meta. Ok? Grêmio. Me preocupa a situação do Gustavo Quinteiros. Gustavo Quinteiros, ele é um dos poucos treinadores que estão desde o começo do ano aqui no futebol brasileiro, com o mesmo time. Escolheu os jogadores e também aprovou os jogadores que chegaram no Grêmio. Teve tempo para treinar o Grêmio. Teve todo o Campeonato Gaúcho, também alguns jogos da Copa do Brasil para treinar o Grêmio. E a gente não vê uma evolução clara do time do Grêmio. Contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro só não venceu o Grêmio por incompetência. Porque o Atlético Mineiro, se eu não me engano, nos primeiros 10 minutos ou 15, teve 3 grandes chances de abrir o placar e não abriu nada, não meteu nenhum gol. O Grêmio, que não é beijo nem nada, não tem nada a ver com isso, foi lá e fez os 2 gols da vitória. Ainda teve o gol do Rony, 2-1. Mas hoje, o que eu posso falar? Não vou nem falar de jogadores específicos, só do Arezzo, que errou Jesus, uma cabeçada que se fosse o Brandt White não teria perdido. Christian Pavon, o Pavon tem um salário altíssimo para não estar jogando absolutamente nada. Christian Pavon, olha, se continuar jogando desse jeito na metade do ano eu vou fazer opções de ponta direita, porque não é possível, galera, o Pavon não está jogando absolutamente nada. Edenilson não jogou absolutamente nada. Estou falando já Arezzo, Edenilson, Pavon. O Lucas Esteves, eu já falei, não gosto do Lucas Esteves. Ele fez um ano muito bom no Vitória no ano passado e foi o primeiro ano bom dele como jogador de futebol. Foi o primeiro ano bom dele como jogador de futebol. Só. Aí nós tivemos também, e só. E também um pouco do Volpe, eu não sei se foi o Gustavo Quinteiros que mandou o Volpe lá pra área, mas realmente não teria feito isso de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Mas outra coisa que eu queria deixar bem claro é, o Grêmio ele fica com a bola. Tudo bem que do lado do Ceará tinha um Bruno Ferreira inspiradaço hoje, das defesaças. Mas é o seguinte, galera, não existe defesa. A gente viu o Ceará trocando passe como se fosse o Brighton, como se fosse o Manchester City. Galera, aquele lado direito do Grêmio estava horroroso. Vila Sante, Gemerson e Serrote, os 3 estavam 15, 20 metros de distância um do outro. Tava um espaço gigantesco. Do mesmo lado do lado esquerdo. Todo mundo longe do outro. O único que se salvou foi o Wagner Leonardo, porque ele é um baita de um zagueiro. Edenilson, por que
Por que o Gustavo Quinteiro insiste em colocar um camisa 8/volante de meio atacante? Pensou para dar sustentação para o ataque? Mano, o Jesus, o Franco Cristaldo entrou, pelo menos tentou alguma coisa. Tentou alguma coisa. Ali, ó, é para ser Franco Cristaldo ou Aravena. Ali. Só o Monsalve também. Só, na verdade é o Monsalve, né, que é o meio atacante. Mas galera, não tem como não. Não tem como. O time do Grêmio, isso, Miguel Monsalve que é o meio atacante, o Aravena é ponta. Mas não tem condição, galera. Gustavo Quinteiro está com esse time há muito tempo. Tudo bem que são 4 meses. Mas o treinador que deu o aval das contratações, está treinando o time, tinha que apresentar uma coisa muito melhor, que nem o Fábio Carille lá no Vasco. O Vasco pegou uma cacetada hoje, tem que tomar cuidado, ok? Sinceramente, galera, o Grêmio ainda precisa melhorar muito. Ganhou o primeiro jogo por incompetência total dos jogadores do Atlético Mineiro. Perdeu esse jogo também por não saber finalizar direito quando chega lá no fundo do gol, e também pelo ótimo jogo do Bruno Ferreira. E também porque na defesa hoje foi horrível. Ok? Nada. Os próximos jogos do Grêmio são bem leves, ok? Bem leves. Tem o Atlético Grau pela Conmebol Sul-Americana. E tem o Flamengo no próximo final de semana, no dia 13. Flamengo, galera, vai ser um ótimo teste. Porque eu vou até abrir aqui o perfil do Gustavo Quinteiros para ver quantos jogos ele já tem. Se não me engano, são uns 25. Hoje ele já tem 25 jogos com o Grêmio. 16 jogos com o Grêmio. Tem apenas duas derrotas, é verdade. Mas foi contra o Juventude e também contra o Internacional na final da Copa do Gauchão, Campeonato Gaúcho. Ele perdeu para o Juventude, mas passou nos pênaltis. Pois é. Se você for ver os números, realmente o Quinteiro está fazendo um ótimo trabalho. Mas vendo o futebol, está deixando muito a desejar. Vai ter que treinar esse time muito bem, porque os próximos jogos serão muito desafiadores. Eu até ver aqui os próximos Atlético Grau, que ao meu ver não vai ser muita dificuldade, principalmente por causa da técnica dos jogadores do Grêmio. Grêmio e Flamengo vai ser um teste gigante. Mirassol e Grêmio, Grêmio Internacional, Grêmio e Godoy Cruz. Depois do jogo contra o Flamengo, tirando o Mirassol, só vai ter pedrada. E o Grêmio que se cuide. Tá jogando absolutamente nada. Então, galera, foi isso o meu vídeo de pós-jogo entre Ceará e Grêmio. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi isso o vídeo, galera. Bom dia.